Nossas boas-vindas a todos vocês. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Será que nós já refletimos suficientemente sobre esta frase do apóstolo Paulo? Ela traz, como nós veremos logo mais no tema livre, um conteúdo de grande sabedoria. De um lado, o inalienável direito ao exercício do livre-arbítrio dos indivíduos em fazerem as suas escolhas. E de outro, o alerta de que a ela segue-se a responsabilidade assumida e a aceitação das suas consequências. E isso vale tanto para a vida material como em relação à vida espiritual. Nós temos também hoje o quadro Saúde e Espiritualidade, com a apresentação do Dr. Edson Gomes Tristão, que vai falar sobre a dinâmica das energias mais sutis influenciadoras no estado de saúde ou de doença. E para encerrar, Andréa Kleinans, com uma questão sobre a mediunidade no Espiritismo e na Umbanda. Esclarecimentos e consolo através da mensagem espírita, aqui e agora, no Diálogo Espírita. Amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje, onde nós estamos nos propondo a analisar uma frase do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, quando ele diz que tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Eu tenho aqui à minha esquerda a Andréa, prazer mais uma vez, e a Rose Heidmann. Então eu queria colocar inicialmente aqui para a Andréa, para ela dar o pontapé inicial nesse tema. O que Paulo quis dizer com isso? Tudo é permitido? Como assim? E por que não nem tudo convém? Bem profunda essa colocação, né? A gente precisa pensar aqui em alguns termos para a gente iniciar essa discussão. Eu acho que é importante a gente lembrar da responsabilidade, da ação e da consequência e do processo empático, que ocorre através da caridade, né? A responsabilidade, porque a gente poderia fazer mais ou aquilo que vem na minha cabeça, mas eu preciso ser responsável com aquela ação, né? A ação e a consequência, porque cada coisa que eu fizer gera uma consequência, né? E a questão da empatia, que é tão vivida no Espiritismo através da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então, é profundo, tem bastante discussão aí nesse tema. Acho que nem Paulo pensou em tanta coisa. Mas ele foi sintético. Ele foi. Eles tinham umas grandes discussões sobre aquilo que era permitido, aquilo que vinha do judaísmo, né, que era proibido. E o que ele colocava, basicamente, na nossa interpretação moderna, pelo menos, é que o ser humano é livre. Deus nos criou livres. Podemos fazer o que quisermos, mas temos um preço a pagar por todos os nossos atos. Há uma consequência, como a Andréa colocou, pela qual nós devemos responder. Isso significa o quê? Que Deus, além de nos criar livres, tinha um propósito na nossa criação. Nos queria bons, nos queria perfectíveis, nos queria generosos, amorosos. Por quê? Como bom educador, deu consequências ruins para as escolhas que prejudicam o outro e deu consequências boas para as nossas escolhas que auxiliam o outro, num imenso processo educativo que nós estamos apenas começando a entender. A cada um segundo as suas obras, né? É o que a Rose está tentando dizer, e o que você falou é a lei de causa e efeito, né? Traz consequências, traz mesmo, sempre consequências, tudo. Cada ação gera reações, né? Por exemplo, no dia a dia, a gente pode pegar essa carta de Paulo e tentar trazer para os exemplos diários, né? Então, alguns exemplos diários que a gente estava comentando até em off, né? Sobre a raiva, né? Quando o indivíduo ele expressa a raiva para fora, muitas vezes aquelas pessoas que estão convivendo com ele não conseguem reagir imediatamente, mas aquela pessoa pode guardar um ressentimento, pode ficar magoada e começa a liberar um pensamento, uma energia negativa contra aquela pessoa que emitiu o comportamento de raiva, né? E aí aquela pessoa acaba sentindo esse efeito daquela energia que vem através do pensamento, dessa vibração,
né? E a gente precisa compreender, cada ação que a gente tem gera um efeito energético, gera uma consequência. Fora que o processo educativo tem um plano, né? Se você sai liberando sua raiva, seus excessos, come demais, né? Fica doente, sai no trânsito inconsequentemente, você não precisa nem da lei divina julgando os seus atos. Você, com a sua própria atitude, você provoca reações ruins para a sua vida. Né? A natureza se encarrega, que é Deus falando, na natureza. Exatamente, eu falei na abertura justamente isso, essa regra, né, de conduta, ela vale tanto para as coisas da vida material, coisas triviais, como para as coisas mais profundas de significância da vida. Você já deu 2 exemplos, né? Nas coisas pequenas que as grandes são construídas, né? Uma criança pequena, por exemplo, que tem que aprender, eu digo sempre aos meus netos, né, brincando, eu digo às vezes, agora é hora de fazer tal coisa, querido. Diz, mas vó, eu não quero. Falei, entendo que você não quer, mas para a gente fazer qualquer coisa precisa 3. Não querer é 1. Depois tem não devo, né? E não posso. Ou quero, devo e posso. Precisa quero, devo e posso para você poder fazer alguma coisa. Né? Precisa a oportunidade, precisa ser o que você tem que fazer. O que nós vemos hoje? Né? A educação em geral, ela está muito permissiva. Os pais, até para não se incomodarem, ou porque se veem refletidos nos filhos, esquecem o seu papel de educador, de limitador, de pessoa que tem que pôr um limite àquele ego desenfreado, ao desejo de prazer imediato que é próprio da idade infantil e que tem que ensinar que há consequências em todas as escolhas e que é preciso querer, tudo bem, mas precisa poder e dever, né? E que as 3 coisas têm que se conjugar para que haja um ato voluntário, que muitas vezes a pessoa não quer de imediato, mas precisa e deve, e tem que fazer, porque a vida adulta depois vai exigir. Onde é que você vai habituar, onde é que você vai criar esse comportamento? É na idade da formação, quanto mais cedo começar, melhor, com todo respeito às peculiaridades de cada um, com profundo amor, né? Porque é o amor que se preocupa com o sucesso do outro, com a harmonia do outro, com o bem-estar do outro. Aquele filho que não é criado assim, quando o chefe for ruim, sai do emprego, deixa a família passando fome. Quando a faculdade tiver um professor exigente, abandona o curso. É isso que nós queremos? Andréia, quando a gente fala aí, a Rose tocou um pouquinho antes, um aspecto interessante. Ela falou sobre trânsito, sobre saúde e tal. É comum as pessoas, hoje se fala bastante sobre isso, sobre as pessoas de modo geral são relativamente bem informadas sobre o que faz bem e o que faz mal para a saúde. Só que tem muita gente que tem essa informação e mesmo assim não tira proveito dela. Então, se enquadraria aí nessa colocação de Paulo, ele tem o direito de comer a qualidade que ele bem entender e a quantidade, muitas vezes, mas traz consequências também, né? Dá para aplicar essa frase de Paulo também nessa situação. O prejuízo é dele, né? Claro. Será que ele não deveria, as pessoas... O que a gente vê, Rose e Andréia, não sei se vocês concordam, é que as pessoas elas são muito irrefletidas. Elas analisam um pouco, muitas vezes elas agem por impulso, elas agem antes de pensar, quando deveria ser o contrário, porque nós somos seres racionais, né? Nós temos, graças a Deus e ao nosso progresso que a gente já fez, uma coisa chamada razão, e as pessoas usam um pouco, então elas sabem que uma determinada coisa faz mal, e mesmo assim ela não tem a sabedoria de conter os seus instintos, os seus impulsos, e acaba se excedendo e as consequências vão vir, é isso? É isso mesmo, eu acho que a força do hábito também, né, que entra aqui. A pessoa, num primeiro momento, ela precisa se conscientizar daquilo, né? Então, por exemplo, o exemplo de comer além, né? Ela sabe que se ela comer muito, ela vai ficar com excesso de peso, ela terá problemas de saúde, ela pode desenvolver diabetes, ela pode ter pressão alta em virtude do excesso do peso e as consequências todas que vêm, né? Mas ela não faz o hábito ou a conscientização daquele exercício que tem que ser treinado. Então, há uma diferença entre eu saber e eu praticar, né?
Uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter consciência, né? Para nós espíritas estamos com grande dificuldade, né, Rosi? O Evangelho segundo o Espiritismo é repleto de ensinamentos maravilhosos e a gente demora para interiorizar. Demora para interiorizar, a gente não consegue colocar em prática. Sabe, às vezes a gente fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, é bem simples. Eu assisti um videozinho essa semana aí que me mandaram, e foi o seguinte, aí não é na área física e não é nem na área, na dimensão espiritual, a conduta moral, ainda que eu vou deixar para vocês falarem também. Mas aconteceu o seguinte, esse videozinho foi uma moça, estava no estádio de futebol, só que ela, acho que por algum motivo, ela não conseguiu o ingresso no meio da torcida do time dela, ela ficou no meio da torcida adversária, né? E torcendo, e lá pelas tantas sai o gol do time dela e ela não se contém. Ela explode de alegria, ela sorri, ela pula, ela dá uma baixadinha, esfrega as mãos e sorri, e bate palma. E o acompanhante praticamente faz uma camisa de força, né? Ela abraça aqui, segura o que dá, né? Veja, foi até bonito ver a cena, a manifestação espontânea da alegria dela. Mas o que eu vejo nessa situação? Por isso que eu digo, tudo a gente precisa refletir bastante, né? Primeira coisa, se ela sabia que ela não ia se conter, ela não deveria ir no estádio, não deveria ficar lá no meio da torcida adversária. Eu não deveria namorar alguém do time oposto. Né, mas o risco não estava no acompanhante, estava das pessoas que estavam próximas. Porque hoje em dia a integridade física da pessoa nessa situação, ela fica comprometida, né? Então vejam que, como eu disse, das duas uma, ou ela não fosse, ou caso ela dissesse fosse, ela teria que exercer, conscientizar com antecedência, se acontecer um gol do meu time, eu não vou me manifestar, eu vou ficar quietinho aqui, porque eu corro o risco de apanhar, né? Então, isso é o que Paulo diz. Ela é livre, podia até ir, mas ela não deveria Bom evitar, senso, né? porque poderia trazer problemas para ela e para o acompanhante, né? E aí, Rosa, aí a gente chega, vamos dar um passinho à frente agora, vou falar um pouquinho mais sério, né? Em termos de conduta moral, espiritualmente falando, considerando reencarnação, lei de causa e efeito, reencarnação, tudo isso, a gente sabe que tudo repercute lá na frente, né? A maledicência, o egoísmo, o orgulho, sabe o que eu acho a desonestidade. Mas no mundo que nós temos, onde parece que todo mundo leva vantagem. faz, não só leva como quer levar, acha que não vai ter consequência, né? Liberdade beirando, passando as fronteiras e adentrando a libertinagem. O que falta, na verdade, para nós todos, né? Falta realmente uma conscientização do objetivo da vida. Para mim, o básico é isso. Se você acha que vai ter uma existência só, né? Que acaba tudo aqui, o que você vai fazer? Vai lutar pelos bens daqui. Agora, se você já sabe, né, que não temos uma única existência, que somos espíritos imortais, nunca vamos acabar, que Deus nos criou com um projeto, que as dificuldades e as limitações que nos atingem têm função educativa, não são casuais. Elas visam aprimorar-nos para as lutas mais valorosas, as lutas mais difíceis que vêm pela frente, para a aquisição da sabedoria e amor, para que possamos em liberdade usufruir da plenitude, de uma bem-aventurança, né? De um estado melhor de vida aqui ou em qualquer lugar em que estejamos. Se nós lembrarmos disso, nós vamos nos portar de acordo com essa meta. Mas o que acontece? Nós temos alimentado no nosso dia a dia, pela mídia, pela vida, pela competição, toda uma busca de vantagem imediata. E esquecemos que somos espíritos imortais. Então a primeira coisa que falta é essa lembrança. Eu sou um espírito imortal, transitoriamente na Terra, num projeto educativo. Se eu souber disso, eu vou ser como um aluno com uma bolsa no exterior, com 6 meses para me especializar, ou 1 ano para me especializar em determinada área. Eu vou assistir todas as aulas, eu vou fazer meu máximo, eu não vou ligar se tiver que comer uma comida diferente, passar algum tipo de privação, sofrer muito calor ou muito frio, porque eu sei por que eu estou ali. Então é isso que nos falta, educarmos as nossas crianças e nos lembrarmos nós mesmos qual é o projeto nosso de vida e focar. Somos espírito imortal? Quais são as coisas que nós queremos da nossa bagagem espiritual? O que nós queremos ser? André, o que você gostaria de acrescentar ao tema? Então, aí aqui entra a responsabilidade, né? Que falávamos antes.
né? Então, cada ser pensando nesse projeto maior de vida, nesse projeto que é ao longo das vidas e não que é vantajoso para nós. Das vidas. Das vidas e não só dessa vida, né? Precisa pensar no quanto ele precisa desenvolver essa conscientização para aí se tornar responsável pelos seus atos. Fazer o sacrifício, muitas vezes, do imediato. Do imediato pelo bem do futuro. Que qualquer pessoa de bom senso faz, né? Porque todos os exemplos que a gente vê, né? Todos os exemplos de missionários, sejam do espiritismo ou de outras... Da ciência ciência, todos eles abrem mão do prazer imediato para atingir metas futuras. É isso que é importante, que nos falta, não é? O que nós precisamos, então? Nós precisamos passar àqueles que nos cercam, às crianças, aos jovens, vivermos em nós mesmos a consciência da nossa imortalidade e nos portarmos de acordo com ela. Nós queremos um mundo melhor, não vamos ficar apontando defeito de governo de terceiros, por mais que possam ter. Vamos transformar esse mundo. Qual é a parte desse mundo que eu posso transformar de imediato? Eu mesmo. Exatamente. Os mentores espirituais batem bastante nessa tecla, né? De que a reforma do mundo começa pelo próprio indivíduo. O que é a lógica. Ele que tem que ser a mudança que ele deseja para o mundo. Claro, mais ou menos com certeza. Isso mesmo. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso tema livre de hoje. Fica o nosso recado aí, lembrando sempre de Paulo, né? Tudo nos é lícito ou permitido, mas nem tudo nos convém. Vamos fazer boas escolhas, viu, gente? É importante para todos nós. Segue nosso programa. O Jornal Comunicação Espírita é o órgão oficial da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Tenho em mãos aqui a edição referente ao bimestre de setembro e outubro e gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. Um jornal já circula há 23 anos. Vejo que nessa edição aqui eu chamo a atenção os segredos do cérebro e a ciência do espírito. É uma chamada principal com os textos na parte interna desta edição. Temos aqui também Hermínio de Miranda, a fascinante faculdade da psicometria. Você sabe o que é psicometria? Está na nossa edição 135 do Comunicação Espírita. Também os comentários aqui sobre o simpósio, o 5º simpósio da Associação Médico Espírito Paraná. E muitas outras matérias de interesse que vocês podem tomar conhecimento fazendo contato conosco através do e-mail adpr@adpr.org.br, procurando saber quais são as informações referentes à assinatura anual do Jornal Comunicação Espírita. Mais um importante veículo de informação que complementa tudo aquilo que nós trazemos aqui no Diálogo Espírita. Então, aguardamos o seu contato. Olá, você sabia que nós vivemos num mundo repleto de energia e que tudo é energia? Então, quando nós pensamos, quando nós conversamos, quando nós sentimos, quando nós reclamamos, nós temos uma energia em torno de nós e nós carimbamos essa energia com as nossas mentes, com as nossas falas e com os nossos pensamentos. Então, essas energias, quando elas são condensadas em nossa volta, elas podem refletir o nosso estado íntimo, o nosso estado mental. Nós chamamos muitas vezes de aura ou psicosfera, como diz André Luiz, que é a energia que nos rodeia. Então, se nós chegarmos perto de uma pessoa e evitarmos de conversar com ela, mas sentirmos somente a sua energia, nós poderemos saber se ela está equilibrada, se ela está bem de saúde ou não, né? Então, a energia nossa, ela passa a ser uma carteira de identidade de cada um. Ela é diferente de uma pessoa para outra, ou até um CPF nosso, né? E nós podemos futuramente avaliar a nossa saúde através dos nossos campos energéticos. Vamos lembrar que esses campos energéticos, se eles forem alterados, eles criam substâncias alteradas a viver nessa nossa psicosfera, e essas energias alteram das pessoas que estão próximas de nós, E as pessoas podem se sentir bem ou mal.
Então, no mundo das energias, nós podemos transmitir essa energia para o outro através da palavra, do abraço, e também podemos captar a energia das pessoas, né? Se nós tivermos estados de consciência desequilibrados, violentos, instáveis, nós perdemos energia. Então, esse tanque de gasolina que são as nossas energias, que nos levam para lá e para cá, ele começa a perder energia por causa das nossas dificuldades, dos nossos momentos de desequilíbrios, das nossas raivas, dos nossos ódios. Então nós começamos a ficar com o tanque de gasolina pela metade ou quase acabando. E isso nos deixa doentios. Nós passamos a ter insônia, passamos a ter desequilíbrios emocionais, passamos a ter outros problemas de saúde. E também lembrar que muitas pessoas, mesmo sem querer, podem absorver energias uns dos outros, né? São verdadeiros vampiros energéticos, que muitas vezes em contato conosco, aquela pessoa que quando tem contato conosco, ela gosta de conversar conosco e ela sai muito bem. E nós ficamos às vezes desequilibrados, com sono, dor de cabeça, tonturas, porque a nossa energia foi desgastada, né? Essa energia também, ela está presente em todos os agrupamentos das pessoas. Por exemplo, na nossa residência, na nossa casa. A nossa casa faz a psicosfera familiar, onde é o fruto dos nossos pensamentos, das nossas conversas, das nossas orações ou não nas nossas casas, como vivemos na nossa casa. Então nós podemos ter um ambiente positivo, calmo, tranquilo, que transforma a nossa casa num verdadeiro lar, ou podemos ter um ambiente doentio nas nossas casas, onde ninguém se entende. Então nós precisamos fazer orações nas nossas residências, nos tratarmos com respeito, fazer leituras edificantes, ler livros edificantes, músicas edificantes, para podermos criar um ambiente adequado para essa convivência. O mundo inteiro hoje transmite energia e muitas vezes nos preocupamos muito com a poluição externa, da energia externa. Mas como diz a Joana de Ângeles, a poluição externa é importante? Nós temos que cuidar dela sim. Mas muitas vezes a poluição mental interior é muito mais importante e estraga muito mais a nossa fisiologia humana do que a poluição externa causada pelos problemas do meio ambiente. Então vamos olhar com carinho o nosso meio ambiente interior, ver o que nós andamos pensando, o que andamos falando e como andamos convivendo com as pessoas que nos rodeiam para nos tornarmos emitentes de energias positivas e essas energias possam trazer muita saúde ao equilíbrio dos nossos órgãos físicos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá! No quadro Espiritismo Responde de hoje, temos a seguinte questão. Um médium kardecista pode trabalhar na Umbanda e vice-versa? Bem, para falarmos dessa pergunta, nós temos que esclarecer alguns pontos, né, que são bem importantes. Primeiro que o termo kardecista, em geral, nós evitamos usar esse termo, já que Kardec foi o codificador da doutrina ditada pelos espíritos. Segundo, que devemos o respeito a todas as manifestações, sejam religiosas, sejam filosóficas. Então aqui nós precisamos sempre entender que cada pessoa vai seguir aquela orientação que para ela seja importante, que para ela tenha significado de vida, que tenha significado para o trabalho dela, para as coisas da vida dela. Então esse ponto de respeito a todas as abordagens, todos os rituais, né? Desde, claro, sempre estejam voltados para o bem, estejam voltados para o amor. Num texto de Edivaldo Kulcheski, ele comenta muito isso, que no futuro as religiões, as
as vertentes terão um objetivo comum, que é o objetivo de amor do Cristo, né? Que Cristo veio nos ensinar. Aqui, então, fica bem esclarecido esses dois pontos. Bem, num segundo ponto, poderíamos falar um pouco sobre as diferenças entre o Espiritismo, termo esse criado e cunhado por Kardec durante a codificação. Então, no Espiritismo, nós temos seguimos alguns princípios de ordem científica, filosófica e religiosa, né? E isso difere em alguns pontos da Umbanda. Então, se, por exemplo, no Espiritismo nós seguimos as obras básicas ou entendemos e estudamos as obras básicas codificadas por Allan Kardec, né? Já na Umbanda, eles seguem os rituais e as orientações que eles recebem, sejam do Pai de Santo ou dos espíritos mentores que lá auxiliam. Então, existem alguns pontos de diferenciação. Na Umbanda, por exemplo, existe o culto à imagem, aos rituais, né? Já no Espiritismo não se cultua a imagem, os rituais. Na Umbanda também se utilizam alguns elementos, por exemplo, os orixás, a roupagem, alguma simbologia. Então, tudo isso faz com que o Espiritismo seja bastante diferente da Umbanda. Existe também a questão, né, que a gente precisa lembrar sempre, que é a questão da mediunidade. Tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, nós temos o processo mediúnico. Então, aqui que vem a resposta da pergunta, né? Se, por exemplo, aquele indivíduo que é médium está trabalhando na casa espírita e ele vai trabalhar na Umbanda, por exemplo, como os princípios e as diretrizes são diferentes, então pode acontecer dele não conseguir ter o seu trabalho, a sua essência, trabalhada de forma correta ou de forma adequada, já que os princípios são diferentes. Então, esse médium pode, então, se confundir, se perder, ser influenciado de maneira negativa. Aconselha-se dessa forma ou orienta-se dessa forma que o médium siga uma vertente que seja de acordo com a essência, com a sua própria essência, com o que ele acredita, com o que ele está seguindo, né? Indiferentemente de ser aquela ou essa vertente, tem que bater com a essência dele, com a sua própria essência. E se ele for assim, se ele for trabalhar dessa maneira, isso vai fazer com que ele consiga agir para o bem, né? Realizar o ato da caridade, que são auxiliar os irmãos, sejam irmãos encarnados, sejam irmãos desencarnados. Então, sempre, quando nós estamos avaliando outra vertente, que seja diferente em princípio, que seja diferente em filosofia, temos que ter o respeito, porque todas estão caminhando para o mesmo objetivo, que é o amor de Deus. Muito obrigada. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.